Galera, tá aqui a gente novamente. Hoje a gente vai mostrar o princípio de funcionamento, como funciona o relé falta de fase da Autronics modelo FFS, aplicado em um circuito de uma partida direta de um motor trifásico, certo? Como é que funciona? A gente aqui deixou na seguinte situação. O nosso circuito, aqui está o nosso relézinho falta de fase, como é que ele funciona. Para ele entrar em funcionamento, tem que estar conectado às três fases. No terminal, no conectorzinho L1, uma fase, L2, outra fase, L3, outra fase. Nessa situação aqui, a gente deixou sem uma das fases para demonstrar como funciona. Se o meu relé falta de fase está com as três fases ligadas nele, o próximo passo é você ajustar a simetria entre as fases. A simetria entre as fases é ajustada nesse tripódezinho aqui, ó. Eu aconselho que você gire o tripode todo para o sentido anti-horário, para quando que o tripode estando no sentido todo no sentido anti-horário, nessa situação o relé falta de fase está num estado de uma sensibilidade menor. Se ao você girar o relé, o potenciômetro aqui para a direita, sentido horário, ele vai estar mais sensível. Então qualquer variação na assimetria entre as fases, o contato 11 e 14 que estava comutado vai voltar ao estado inicial. Como assim, professor? Eu não entendi direitinho. Vamos simular aqui. Nesta situação inicial aqui, a gente está apresentando uma falta de fase no relé térmico. Então, no caso aqui, o contato 11 e 12 permanece fechado, não ocorreu a comutação. Se o meu circuito não apresentar falta de fase e ele está dentro da assimetria estabelecida pelo dispositivozinho relé falta de fase, o que é que acontece? Ó, nesse caso aqui ainda vamos ligar aqui, o disjuntor, ocorre a comutação instantaneamente, ou seja, do contato 11 para o 14. Ou seja, se não ocorrer nenhum problema, automaticamente é feita essa comutação. E o contato, o circuito de comando, ou seja, de desativação, né? Totalmente fechada, é ligado em série com o borne 14, não com o borne 12. Muitos erros de circuito ocorrem quando você vai montar o circuito e a pessoa não tem um conhecimento, coloca no 12. Aqui é a situação, essa comutação do 11 para o 14 está dizendo o quê? Que esse relé de falta de fase está no estado de funcionamento normal. No contato 11 e 12 ocorreu uma falta de fase, uma assimetria. O que é que isso provoca? A falta de fase provoca uma subtensão. Essa tensão reduzida no motor provoca um esquentamento no epiférdio, no caso do motor. Aí ocorre o quê? Uma vibração também no motor, a falta de fase, a falta de assimetria entre as fases, ou seja, o desequilíbrio entre as fases provoca esse aquecimento no antiferro. E se esse motor for submetido a essa situação durante muito tempo, ele vai queimar. Então esse dispositivo ele é de fundamental importância, para proteger o motor nesse tipo de situação, quando na ocasião de uma falta de fase e num desequilíbrio entre as fases, né? Uma assimetria entre as fases provocando esse desequilíbrio, que provoca o quê? Muitas vezes ligado numa rede de distribuição de energia, o transformador está sobrecarregado e ao chegar lá na carga lá, no caso numa zona rural, tem uma bomba de irrigação e
ocorreu que a bomba está esquentando e já queimou 3 vezes. O cara, pai, como é que eu faço para poder pelo menos salvar a bomba? Eu indico instalar um relé falta de fase, verificar se a distância dos cabos entre a bomba, ver aquela tensão que está tendo, né? Fazer o cálculo daquela tensão, redimensionar os cabos, mas por precaução é sempre interessante utilizar o relé falta de fase em projetos que envolvam, no caso, cargas como motores, bombas que tem um preço elevado. Então o relé de falta de fase é extremamente importante. Nesse caso aqui, esse relé modelo FFS, ele protege contra falta de fase e assimetria. Já existem outros relés que protegem também contra sequência de fases, né? No caso, tem máquinas que nem tornos, máquinas operatrizes, que a sequência correta de fase é extremamente importante. Então, na aula de hoje, a gente viu, né, aqui uma partida direta de um motor aplicado com proteção contra falta de fase e assimetria, ou seja, proteção contra subtensão no motor, que a gente viu aí que provoca um aquecimento no entre ferro, a vibração, né? Quando você ligar o motor, tá aquela vibração, você já sabe que ou é falta de fase ou é um desequilíbrio entre as fases. Até a próxima aula, siga a gente aí no nosso canal.